Donald Trump, meu presidente, meu comandante em chefe, pode contar quantas mentiras quiser para se sentir bem por estar encerrando essa guerra. Porque essa guerra precisa acabar. Mas é importante entender, ela está terminando em termos ditados não pelos Estados Unidos, mas pelo Irã. Normalmente, quando uma política é formulada, isso acontece por meio de um processo de coordenação entre várias agências. Eu participei disso. Das reuniões de vice-diretores na sala de situação da Casa Branca, que depois sobem para os encontros dos principais assessores, onde o presidente é informado e as coisas são discutidas. As decisões são tomadas e depois tudo desce de novo para que as pessoas coloquem em prática. E o tempo todo, as pessoas ficam caladas sobre isso, porque os únicos que falam são os marqueteiros, que só divulgam o que é permitido divulgar, já que é uma política sendo implementada, e ninguém quer abrir mão das armas. Mas isso é algo sem precedentes. A gente não tem nada parecido acontecendo. Não existe hoje nenhum processo entre agências. Somos um país onde as políticas são formuladas na cabeça, literalmente, de um homem insano, que depois as divulga por meio de declarações espontâneas à imprensa ou pelo Truth Social. Quer dizer, o Truth Social virou parte da política americana. A gente literalmente funciona com declarações de política pública, muitas vezes contraditórias, feitas pelo presidente na própria rede social dele. Isso nunca aconteceu antes na história. E por causa disso, a gente acaba com políticas disfuncionais e com disfunção em praticamente tudo que faz. Deixa eu te dar um exemplo, coronel. Você sabe que estávamos falando sobre enviar o Dark Eagle para a região, aquela arma hipersônica. Pois é, isso muda o jogo. Dá para ver como a mídia trata o assunto. É um divisor de águas. O Dark Eagle muda tudo, porque os iranianos tinham recuado seus mísseis para além do alcance de 300 quilômetros do nosso míssil de ataque de precisão. Então a gente precisava dessa arma para colocá-los novamente em risco. O Dark Eagle tem um alcance hipersônico de 1.750 milhas para atingir com precisão e destruir. E eu pensei, você daria um ótimo animador de torcida se quisesse. Acho que eu poderia virar um Pete. Mas a questão é que eu teria que lidar com a realidade, certo? Eu diria, bom, antes de tudo, isso nunca foi totalmente testado em operação. As pessoas precisam entender isso. Sim, já fizeram vários testes operacionais, mas o Pentágono ainda não sabe quão letal é a ogiva. Pois é, tá aí. Pode ser que não funcione 100%. A gente não sabe o quão letal ela é. Ela deveria ser capaz de destruir alvos fortemente protegidos, quer dizer, deveria penetrar. Mas a verdade é que a gente não sabe, porque nunca testaram. Eles têm medo de testar. Agora outra coisa. Vamos supor que ela realmente fosse capaz de destruir esses alvos duros. Quantas dessas a gente tem? Porque a gente acabou de sair de uma guerra em que foram disparados centenas de mísseis Tomahawk, centenas de munições de ataque à distância. E a gente tem 8 delas. O Pentágono diz que cada uma custa 15 milhões de dólares. Isso é mentira. Cada um custa 41 milhões de dólares. 15 milhões é o custo estimado quando a produção estiver em ritmo normal. Mas esses 8 mísseis custam 41 milhões cada. Eles não funcionam. A gente nem sabe se funcionam. E mesmo que funcionassem, a gente dispara 8 e acabou. Conseguimos produzir um míssil por mês. Então os iranianos vão ficar lá pensando, bom, vocês lançaram 8 contra a gente. Acho que vamos esperar mais um mês até o próximo aparecer. Então vale a pena gastar tudo isso com algum alvo? A resposta é não. Isso é literalmente o retrato de toda a campanha americana contra o Irã, uma capacidade superestimada. O público precisa entender isso. A gente não destruiu nada de valor no Irã em 39 dias de bombardeio. Só explodimos prédios vazios. O material que estava nesses prédios foi evacuado e a gente não chegou a penetrar. Lançamos várias GBU-57, aquelas bombas grandes, perfurantes. 4 delas não explodiram e agora estão nas mãos dos iranianos. Eles têm essas bombas, estão fazendo engenharia reversa nelas. Outras munições também, eles têm um monte das nossas.
A taxa de falhas das nossas munições guiadas de precisão é muito alta. Na Guerra do Golfo, esse número ainda é classificado. Fiquei surpreso quando descobri isso. Eu ia escrever um artigo sobre o assunto, mas depois que fiz a pesquisa, pensei, bom, acho que não posso escrever esse artigo. Porque a taxa de falhas dos mísseis Tomahawk durante a Guerra do Golfo é um número classificado. E dá para imaginar o motivo. É porque é um número muito baixo ou muito alto. Essa decisão é sua, não minha. Mas em 2017, usando a variante Block 4, a gente lançou cerca de 63 desses contra a Síria. 23 não funcionaram. Olha, eu não sou fuzileiro naval, não sou muito bom em matemática, mas isso dá mais de um terço que falhou. E isso foi em 2017. A gente imagina que as coisas teriam melhorado, né? Tá começando a entender o que eu quero dizer? O nosso equipamento não funciona. Não funciona do jeito que a gente diz que funciona. Então estamos disparando mísseis que não funcionam contra alvos que nem existem. Em 1991, eu fiz parte da estrutura de alvos que supervisionou a campanha aérea estratégica contra o Iraque, especialmente contra as capacidades de produção de mísseis Scud, e por aí vai. E eu tenho que dizer, olha, eu fiquei impressionado. Eu vi os relatórios, fiz a análise das imagens e pensei, a gente destruiu tudo, cara. A gente explodiu as fábricas deles, explodiu tudo. Aí eu fui para o Iraque como inspetor de armas. Eu fui a única pessoa que fez isso, saí do trabalho de alvo para fazer inspeção no terreno. E aí percebi que a gente tinha destruído um monte de prédios, mas não tinha nada dentro deles. Nada, tudo já tinha sido evacuado. E eu pensei, então a gente não destruiu nada, né? Foram os inspetores que tiveram que sair caçando o material que devia estar naqueles prédios e se livrar dele. Mas o general al-Obaidi, que era vice do setor de defesa, virou ministro do petróleo. Ele encomendou um relatório iraquiano de avaliação de danos de guerra. Porque você deve lembrar que a gente tinha, esqueci o nome dele, mas aquele cara de Johns Hopkins que escreveu o estudo sobre o poder aéreo, dizendo como vencemos a guerra com o poder aéreo. E que o poder aéreo é incrível, todo-poderoso, maravilhoso. Então os iraquianos fizeram o próprio levantamento. Em 1996, o relatório ficou pronto. Eu não cheguei a receber uma cópia, mas pude ver. Ele me convidou para o escritório dele e a gente analisou juntos, porque ele queria provar um ponto. Ele disse, vocês não destruíram nada. Tá tudo aqui, bomba por bomba por bomba. Cada ataque, eles registravam e mostravam qual tinha sido o impacto. A gente não destruiu nada, nada contra o Iraque na Guerra do Golfo. E agora eu estou te dizendo, a gente também não destruiu nada no Irã. Você acha que os iranianos estão com medo agora? Eles estão reconstruindo tudo que a gente explodiu. As pessoas não entendem isso. É um país em fase de reconstrução. Estão construindo novas pontes. E se a gente destruir de novo, é como os iraquianos me disseram. Eu lembro dele dizendo, vocês são muito bons em explodir coisas. E ele completou, mas nós somos muito bons em despejar concreto. A diferença é que quando vocês explodiam as coisas, não tinha nada dentro daquele prédio. Mas quando terminamos de despejar o concreto e colocamos tudo de volta no prédio, voltamos à capacidade total. E é isso que o Irã é. A gente não afetou o Irã em nada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. E agora estamos falando sobre o quê? Reiniciar uma campanha que não funcionou da primeira vez? Einstein disse que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes esperando resultados diferentes. Nós somos, literalmente, uma nação insana se achamos que vamos retomar uma campanha contra um país que não foi derrotado, usando um arsenal que já está esgotado. A gente não tem capacidade de ataque à distância de longo alcance. Pelo Vest, General Jack Keen, none themets. Exmed bit sporer. Here's what he seems to think. The objective here, after getting
O objetivo aqui, depois de fechar os estreitos e chegar a um cessar-fogo, era justamente prolongar esse cessar-fogo o máximo possível. E como é que eles fazem isso? Prometendo que vão fazer algumas concessões. Aí nossos negociadores ouvem essas promessas, voltam para o presidente e dizem: olha, parece que agora vai acontecer. E você ouviu ele dizer publicamente: olha, eles realmente querem um acordo. Eu acho que isso sempre fez parte da estratégia de negociação deles. Com o governo Obama, no acordo nuclear, eles estaram aquilo por 18 meses. Eles são muito bons nisso. Mentem na nossa cara sobre o que estão dispostos a ceder e, de repente, a gente já está lá sentado. A gente viaja 18 horas até o outro lado do mundo, senta na frente do cara. Ok, queremos ouvir o acordo. Aí ele diz: não, precisamos confirmar com outra pessoa. E essa outra pessoa fala: não, sem acordo. Então o presidente já sacou isso. Ele sabe muito bem o que está acontecendo. Eu costumo dizer que ele é a nossa linha de defesa, porque ele não vai aceitar um mau acordo. Ele vai aceitar um acordo ruim? Ele vai ter escolha de aceitar um acordo ruim? Mas olha, vamos voltar um pouco para essa ideia aí, de que a gente teve essa negociação, essa perda de tempo, esses 18 meses para chegar ao JCPOA, que é como a diplomacia de verdade funciona, e você sabe disso melhor do que ninguém. Aí vem essa história de que em 18 horas a gente entrou lá pedindo que eles nos dessem a concessão e eles não deram. Que surpresa, né? Mas, se esse é o tipo de mentalidade, e você ouviu ele fala com o Trump ao telefone. O Trump ouve o que ele diz, disso não há dúvida. Todos nós sabemos disso. Mas olha, antes de tudo, ele é um mentiroso. Ou ele é ignorante, ou está se vendendo demais. E eu acho que é isso, porque hoje ele ganha vida na TV, na mídia corporativa. É o que ele faz para viver, exagerar as coisas. Mas nesse caso, ele está mentindo descaradamente. Nada do que ele disse é verdade. O que a gente sabe é que os iranianos chegaram a Islamabad com uma equipe de negociação enorme, de altíssimo nível e com todas as informações em mãos. Eles não fizeram uma única ligação para casa. Nenhuma. Todas as decisões já estavam tomadas e todos os dados para sustentar essas decisões estavam lá. Tinham técnicos, tinham tudo. Qualquer pergunta que os Estados Unidos fizessem, os iranianos estavam lá. Eles chegaram com o plano deles, de 10 pontos, prontos para discutir cada um desses temas. A gente tinha o quê mesmo? Acho que era um plano de 14 ou 18 pontos, algo assim. Mas quando o Vance, o Witkoff e o Kushner apareceram, eles não tinham plano nenhum. Não chegaram dizendo: aqui está o nosso plano. Chegaram perguntando: o que vocês têm? Ou seja, desde o começo, estavam só recebendo. Eles diziam: o que vocês têm? E os iranianos iam lá e colocavam tudo na mesa. Não foram os iranianos que ligaram para casa pedindo instruções. Quem ligou para casa para falar com o Trump foram o Vance, o Witkoff e o Kushner. Eles tiveram que parar, interromper, porque isso é algo novo. A gente não está preparado para isso. Ligaram para casa e também estavam recebendo ligações do Netanyahu. Então o Kane é um mentiroso descarado. Quem não negociou de boa fé foram os Estados Unidos, porque, de novo, a gente não está lidando com a realidade. E aí as pessoas dizem: Mike, isso é meio idiota. Não, não é. A gente não está jogando aquele jogo de ligar os pontos da geopolítica tradicional. Essa negociação foi feita para dar ao presidente dos Estados Unidos uma saída política viável, não para resolver as realidades fundamentais desse conflito. Então, era importante criar a percepção de que o Irã não estava cumprindo o acordo. E é aí que entra a importância de programas como o seu e de outros programas independentes, porque a gente está tendo aqui uma conversa que simplesmente não acontece na grande mídia. A mídia tradicional existe para divulgar as mentiras do governo. O fato é que a Casa Branca de Trump criou essa narrativa para vender ao povo americano um cenário politicamente aceitável. É por isso que o Kine está lá na Fox News dizendo o que diz. Ele não está lá para contar a verdade. Ele está lá para distorcer os fatos,
para criar um cenário politicamente aceitável, uma espécie de pista de pouso para esse presidente que está pulando de um prédio, porque é a única forma de sair dessa situação. Mas é isso que está acontecendo. É simplesmente uma mentira descarada. A verdade é que os iranianos sempre estiveram e estavam. Os iranianos estavam mais bem preparados no JCPOA do que nós. Eles sempre estiveram mais bem preparados. Os iranianos foram mais honestos com o próprio sistema. O executivo deles foi mais honesto com o legislativo. Eu só quero lembrar as pessoas de que o Irã não é uma ditadura dos ayatolás. Não funciona assim. É uma república constitucional. Tem um poder executivo bem definido, um legislativo parlamentar bem definido. E o parlamento tem poderes enormes, como o nosso Congresso deveria ter, mas não tem na prática. É isso. O presidente Obama foi mais... Bom, primeiro ele enfrentou muita resistência do Congresso, mas o presidente iraniano também enfrentou. O parlamento iraniano não ficou nada empolgado com o JCPOA. Eles acharam que aquilo era uma rendição, mas houve coordenação. Um dos momentos mais interessantes foi quando o Zarif, que era o ministro das Relações Exteriores, foi até lá e o parlamento estava ameaçando acabar com ele, dizendo que ele tinha traído a nação por negociar aquilo. Aí ele teve que sentar e explicar tudo. Mas no fim o parlamento votou a favor. A gente nunca teve esse tipo de honestidade. O motivo pelo qual o Trump conseguiu sair do acordo nuclear, o JCPOA, é que o Obama não tinha o apoio do Congresso. Ele não conseguiu transformar uma ordem executiva em um tratado. Então o que a gente tinha era uma ordem executiva, não um tratado, não um acordo vinculante, o que permitiu que o Donald Trump simplesmente revogasse essa ordem e saísse do acordo quando quisesse. A gente tem um sistema disfuncional. Nós, os Estados Unidos, temos um sistema disfuncional. O sistema iraniano, olha, não é perfeito, mas funciona. Certo, e eu quero aproveitar o tempo que ainda temos para entrar nesse ponto. Vamos olhar para isso, mesmo que seja um acordo de faz de conta, e pensar nos possíveis obstáculos que ele enfrentaria. Sobre tudo que o Trump disse, você comentou que ele inventa histórias e tal. Ele anda um pouco desconectado da realidade, mas tem uma coisa que eu acho que ele percebe muito bem. E tenho certeza de que isso não te surpreende. Parece que alguém ganhou muito dinheiro hoje de manhã quando as ações da Truth Social dispararam. Ele fez aquele comentário às 7 da manhã, 7h41, se não me engano. E mais ou menos nesse horário, alguém entrou com uma posição vendida de 125 milhões de dólares. Aparentemente, essa pessoa lucrou bastante, e há várias outras coisas ligadas a isso. E já é a quinta ou sexta vez que acontece algo assim. Quer dizer, talvez seja uma pergunta retórica, mas será que algum dia alguém vai ser responsabilizado por todos esses negócios inacreditáveis de uso de informação privilegiada? Sabe, o interessante é que quando alguém levou isso ao presidente, ele disse: o que eu posso fazer? A implicação, quando ele fala que é um cassino lá fora, não, apostas são feitas. Não, isso é atividade criminosa, pura e simples. A Martha Stewart foi presa por um dos casos mais fracos de uso de informação privilegiada, já julgados num tribunal americano, mas disseram: a lei é a lei. Isso aqui é uma violação clara da lei. Tem um sargento das forças especiais indo para a cadeia porque é de baixa patente. Sim, ele fez uma aposta sobre o futuro do Maduro porque tinha informação privilegiada. Essas negociações que estão acontecendo são feitas por pessoas que têm acesso às postagens do Donald Trump nas redes sociais. Esse é o perigo de fazer política por meio de postagens em rede social. Porque quando se dá tanta importância a uma publicação, o momento em que ela é feita passa a ser crucial. Então, quando as pessoas percebem que o presidente está prestes a se contradizer, porque ele prepara o terreno com uma postagem que sexta-feira, o mercado num ciclo de manipulações malucas, e todo mundo começa a lembrar porque na segunda-feira o mundo vai acabar.
E aí, no momento certo, no domingo à noite ou na segunda de manhã, ele faz uma postagem que contradiz tudo. Mas alguém já fez a aposta, e eu acho que essa última que você mostrou, 120, acho que é 970 milhões de dólares. Foi feita em operações de venda descoberto. Tem gente girando dinheiro nisso. Agora, o que deveria acontecer é o seguinte: esses ativos deveriam ser congelados e as pessoas investigadas. A gente sabe quem fez as apostas. Elas deveriam ser investigadas. E todas as comunicações, tudo deveria ser recolhido. Toda a conectividade deveria ser rastreada. Mas isso não vai acontecer, porque antes de mais nada, o Congresso vem ganhando muito dinheiro com o uso de informação privilegiada há muito tempo. Então você nunca vai ver um democrata no Congresso dizendo vamos investigar isso, porque no momento em que abrirem essa porta, as pessoas vão descobrir como alguém transformou um salário de 120 mil dólares em o quê? 35 milhões de renda em 3 anos. Eles fazem isso com informação privilegiada. É o lugar mais corrupto do mundo. E agora a gente tem um presidente que literalmente vendeu a política de segurança nacional dos Estados Unidos. E é isso que muita gente acredita que essa guerra sempre foi, uma forma de recapitalizar o círculo mais próximo de apoiadores do Trump, que talvez tenham perdido dinheiro por causa de decisões ruins de negócios, e por aí vai. Isso significa que americanos estão morrendo para que os amigos milionários do Donald Trump possam ganhar dinheiro. É isso. Olha, um dia isso vai mudar, porque não vai ter um republicano na Casa Branca para sempre. E eu acho que um dia a justiça vai ser feita. Pelo menos eu posso me consolar com isso. Certo. Mas vamos dar uma olhada rápida, nesse tempinho que ainda temos aqui. Qual é a chance de o Trump conseguir o que quiser para se livrar quando o lado iraniano está bem consciente da própria posição? E tem só alguns pontos aqui. Primeiro, o Trump estava pedindo uma bandeira branca. Pois é, aparentemente, o porta-voz da Comissão de Segurança Nacional do Irã também está procurando a bandeira branca dele. Ele disse que, se os Estados Unidos não se renderem e não oferecerem as concessões necessárias, ou se tentarem qualquer tipo de provocação, eles vão responder de forma dura. Além disso, ontem à tarde, eles anunciaram oficialmente a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, por meio da qual vão manter controle permanente sobre a situação do estreito. E não tem a menor intenção de abrir mão disso, nem dos ganhos financeiros que isso pode trazer. Então, se essas são as duas condições, um dos pontos principais é que eles não vão ceder em nada e vão garantir que mantenham esse controle, que é justamente uma das coisas que nós estamos pedindo. Como é que se resolve esse impasse? Vai ser difícil. Acho que a gente pode colocar duas coisas aqui. Primeiro, vamos olhar para o ministro das Relações Exteriores do Irã e as viagens que ele fez recentemente. Ele esteve em Moscou, onde se encontrou com Vladimir Putin. Depois disso, o próprio Putin pegou o telefone e ligou para o Donald Trump. A ligação durou cerca de 90 minutos. Parte do que foi divulgado dessa conversa é que Putin avisou Trump de que, se os Estados Unidos ou seus aliados retomarem ações militares contra o Irã, as consequências seriam negativas, na verdade desastrosas, não só para os Estados Unidos e para os aliados árabes do Golfo, mas para o mundo todo. As consequências econômicas de uma retaliação iraniana seriam tão graves que causariam danos permanentes à economia global, inclusive a dos Estados Unidos. E eu acho que esse é um dos principais motivos pelos quais Trump está tentando encontrar uma saída agora, porque ele não tem opção. Seria, digamos, suicídio político retomar operações militares. Mas então por que o Arakchi foi até lá? Porque o Arakchi é uma pessoa muito pragmática e ele entende que os iranianos não vão conseguir se safar em público termos humilhantes para o presidente americano. Então, eu acho que o que a gente está vendo aqui é o começo de um grande acordo entre a Rússia e os Estados Unidos.
Tem outro problema acontecendo agora que pode se tornar muito relevante em breve. E esse problema é claro a Ucrânia. A Rússia, neste momento, avisou todos os cidadãos de Kiev e o pessoal das embaixadas para evacuarem. Não é um pedido, é uma ordem. Evacuem. Porque se a Ucrânia lançar um ataque com drones no dia 9 de maio, o dia da vitória, a Rússia vai destruir a cidade de Kiev. Eles já disseram que isso vai acontecer. A Rússia também está se preparando para lançar ataques contra os países bálticos, que estão oferecendo um corredor de drones para a Ucrânia atingir seus alvos. Daqui a um mês vai acontecer o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, lá em São Petersburgo. É o maior fórum desse tipo no mundo. Maior até do que o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. E se a Ucrânia atacar esse fórum, isso vai ser uma declaração de guerra. Eu acho que a Rússia vai tentar cortar isso pela raiz agora. Mas acredito que estamos prestes a ver uma escalada dramática no conflito entre Ucrânia e Rússia. E também no conflito entre Rússia e a OTAN. A Rússia vai atacar alvos da OTAN por causa do que foi feito. E vai atingir Kiev de forma devastadora. Os Estados Unidos, na minha opinião, vão deixar isso acontecer, porque consideram necessário para quebrar o impasse entre a Rússia e a Europa nas negociações. O Trump quer o crédito por encerrar essa guerra. E eu acho que os russos estão dizendo algo como: a gente pode deixar você levar o crédito por encerrar as duas guerras. Podemos ajudar a moldar a narrativa de um jeito que faça de você o pacificador. E é exatamente isso que o Trump está buscando agora. Ele quer algo que traga viabilidade política nas eleições de meio de mandato, em novembro. Lembre-se, não importa o que aconteça, ainda vamos ter um verão muito difícil. Um verão muito difícil mesmo. E como a campanha do Bill Clinton em 1992 nos lembrou, é a economia, estúpido. O povo americano não vai votar pensando no Irã. Eles não sabem o suficiente sobre o Irã. E para ser sincero, somos uma nação que ficou de braços cruzados enquanto Israel cometeu genocídio contra os palestinos. A gente vai chorar por 160? Você acha que 165 crianças iranianas mortas vão mudar alguma coisa na política aqui nos Estados Unidos? A resposta é não. Nada disso vai. O que realmente vai mexer com a política é o preço da gasolina no posto, o preço da comida no mercado e tudo mais. E o Trump vai estar certo. Como eu disse, vai ter de 6 a 8 semanas de tempos econômicos bem difíceis pela frente, que vão prejudicar ele, porque isso vai cair justamente na época mais boba do verão, que é o prelúdio dos momentos decisivos antes das eleições de meio de mandato, em novembro. Então o Trump vai precisar de toda a ajuda que conseguir. Eu acho que a China também está envolvida nisso. Ele foi para a China e está se encontrando com Xi Jinping, que ao que tudo indica vai ter uma cúpula com o Donald Trump em pouco tempo. E eu acho que a gente vai ver os chineses e os russos usando toda a habilidade diplomática deles para ajudar o Donald Trump a encontrar uma saída para essa situação. E um ponto importante nisso é saber o que precisa ser enfatizado e o que não precisa. Deixar o Donald Trump apresentar os dados do jeito que for mais conveniente para ele dentro dos Estados Unidos, enquanto no fim das contas, o Irã acaba conseguindo praticamente tudo o que quer. Mas lembra que há pouco tempo os iranianos disseram que nunca vão permitir que o urânio enriquecido a 60% saia do território iraniano. Só que parte desse acordo prevê que esse urânio vá para a Rússia. Então os iranianos estão fazendo algumas concessões que vão permitir ao Donald Trump dizer: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu consegui isso. Mas eles não vão abrir mão do Estreito de Hormuz. O que eu acho que você vai ver ali é que essa autoridade iraniana vai se transformar numa autoridade irano-omanense. E isso vai servir, digamos assim, para dar uma maquiada na situação. And that'll help, put lipstick on a pig.